Vamos começar pelo conceito de direito processual. Vamos relembrar um pouquinho, voltar um pouquinho nas aulas de introdução ao estudo do direito. E nas aulas de introdução ao estudo do direito, nós tivemos a oportunidade de analisar, ali os ramos do direito. O professor falou de direito privado, o professor falou de direito público e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que o direito processual, na verdade, ele sempre será um conjunto de atos. O processo em si, falando de processo em si, o processo ele sempre será um conjunto de atos processuais. Conjunto de atos processuais. Esses atos processuais, eles devem nos levar, à prestação da tutela jurisdicional. Boa noite. Então perceba o seguinte, o direito processual me leva à figura do processo. O processo, ele sempre será um conjunto de atos processuais que vão me levar à prestação, de atos processuais, que vão levar à prestação, a prestação da tutela jurisdicional. Então, com esses atos, eu vou buscar uma sentença. Então, por exemplo, nós vamos aprender aqui, falamos semana passada, de maneira ampla, nós vamos aprender aqui a respeito da jurisdição. E semana passada eu disse a vocês, a jurisdição, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser provocada. E qual é a maneira que eu provoco a jurisdição? Coloquei aqui no quadro. A petição inicial. Isso é um ato. Aí a petição inicial, ela é encaminhada a um juiz de direito. O juiz despacha. É um outro ato. Aí o juiz despacha, mandando citar. Outro ato. A citação é para o réu apresentar defesa. Por exemplo, contestação. Outro ato. E assim vai. A petição inicial é só o primeiro ato de uma série de atos que virão, e com esses atos eu formo um processo. Então, quando você fala de direito processual, você fala de processo. E quando você fala de processo, você fala que o processo ele é um conjunto de atos. E esse conjunto de atos, um dia ele vai terminar, na primeira instância. E a prestação da tutela jurisdicional vai se dar quando o magistrado prolatar sentença. Aí a tutela jurisdicional, na primeira instância, ela estará satisfeita. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você entenda? Eu vou repetir para a gente seguir, Eu quero que você entenda que o direito processual me leva ao processo. E que processo é um conjunto de quê? De atos. E esse conjunto de atos, ele tem que me levar para a prestação do quê? Da tutela jurisdicional. E eu presto a tutela através do quê? Sentença. Ô professor, peraí. O que é essa tal
tutela jurisdicional, né? Vamos aprender também, tá? Aqui a gente está iniciando a brincadeira e a gente já pode aproveitar e ir puxando os ganchos lá na frente. Vamos aprender também, como eu disse semana passada, que o magistrado, ora ele será, né, provocado para que ele, magistrado, possa fazer o quê? Para que ele possa solucionar a lide, solucionar o conflito de interesses. Isso é prestar a tutela. Ou eu disse mais, eu disse que por vezes não há litígio. O que nós temos é o quê? O que nós temos é a administração pública de interesse privado. Lembra da historinha daquele casal que queria separar, estavam de acordo, mas tinha um filho menor e tem que fazer na justiça? Isso é prestação da tutela. O que o magistrado não pode fazer é se furtar de prestar essa tutela. Ele não pode dizer, não há lei que regulamente a matéria, eu, magistrado, deixarei de efetuar o quê? O julgamento. Isso ele não pode. Ele tem que julgar, né? O magistrado, ele sempre terá que prolatar o quê? Uma sentença, seja pela procedência ou seja pela improcedência do pedido do autor ou dos pedidos do autor. Dito isso, né, a natureza jurídica do processo, como nós também mencionamos semana passada, né, a natureza jurídica é de ser direito subjetivo público. Direito subjetivo público. O processo, né, a jurisdição, lembra semana passada? Eu disse assim, olha, a jurisdição, ela pertence ao Estado. O processo pertence ao Estado, né? O processo faz parte, né, do ramo do direito público. Então, quando falamos da natureza jurídica de um processo, nós estamos falando, né, de uma matéria que pertence ao ramo do direito público. O processo não pertence ao direito privado. O que isso significa? Isso significa dizer, né, como regra, que nem eu e nem vocês podemos, por exemplo, negociar questões como, né, as questões de competência do juiz. Eu não posso chegar para você e falar assim, ó, eu acho que é melhor para nós dois, eu sou o autor, você é o réu, que possamos propor essa ação lá no foro da capital. Eu não consigo fazer isso, porque há regras processuais que criam os critérios de competência. Então não é direito privado, né? O direito privado, por exemplo, se a gente falar de relação de contrato, por exemplo, no direito privado nós negociamos. Não é assim? Eu quero vender o meu carro, aí eu coloco um valor, aí você vai lá e me faz uma contraproposta. Aí eu posso aceitar ou não a sua contraproposta. Isso é direito civil, isso é direito material, isso é direito privado. Nós conseguimos negociar, né, no direito privado. Nós temos essa liberdade. No direito processual, como regra, não.
Hoje, com o CPC de 2015, falando de processo civil, né, se você reparar, por exemplo, nessa sua aula 1, né, só se cita livros de processo, e aí, né, já no final da aula a gente, né, fecha isso, porque, né, vem até as páginas dos livros e tal. Então, né, eu vou indicar Humberto Teodoro para vocês, volume 1, né, para que a gente possa estar trabalhando TGP. Então, nós vamos perceber o quê? Né, nós vamos perceber, dentro dessa dinâmica, que o direito processual, como regra, não me permite negociação. Hoje tem até uma exceção, que é a negociação processual sobre determinadas questões, né? Mas como regra, não me permite negociação. Então você vai perceber o quê? Seja processo do trabalho, seja processo penal, seja processo civil, será sempre pertencente ao ramo do direito público. A subjetividade, né, advém do quê? No campo, por exemplo, do processo civil e do processo do trabalho, a subjetividade vem da possibilidade ou não de provocar a jurisdição. Uma vez provocada a jurisdição, né, nós vamos ter o início de uma relação que nós vamos chamar de processo. E aí cada processo tem a sua peculiaridade. Por exemplo, no processo penal, né, ele não, como regra, né, o direito de postular em juízo não é minha, não é sua, como regra. Você vai aprender em direito penal que eu tenho as ações penais, que são as ações públicas incondicionadas, e aí o Ministério Público é quem tem a titularidade dessa ação, age como longa-manos do Estado. Nós temos, né, a ação penal pública condicionada à representação. O Ministério Público só age se eu autorizar o MP a agir. E aí o Código Penal me diz, esse crime é de ação penal pública incondicionada, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. E nós temos a ação penal privada. Essa é minha. Então, se me difamarem, me injuriarem, me caluniarem, eu posso, ao invés de ir a uma delegacia, ao invés de procurar o Ministério Público, eu mesmo posso o quê? Ir a uma vara penal e iniciar o processo. Então, o processo penal tem sua peculiaridade. O processo penal, a titularidade em regra não é da parte, é do Ministério Público. Né? Porque o processo penal trata do quê? A ideia do processo penal é pura e simplesmente o quê? Né? Que ao final a tutela seja, como regra, uma punição se o crime foi cometido. Se ficar provado materialidade e autoria. Provada a materialidade e a autoria, a ideia é que haja o quê? Sanção. Toda. A ideia é que haja o quê? Punição. Essa é a prestação da tutela no direito penal. Então, cada processo, ele tem uma prestação de tutela específica. No processo civil, normalmente, nós vamos buscar uma tutela, né, como nós vimos semana passada, condenatória, declaratória ou constitutiva. No processo penal, o que nós queremos é o quê? Comprovada a autoria, materialidade. O que nós queremos é efetivar o quê? Uma punição. No processo do trabalho, o que nós queremos com a tutela do processo do trabalho é a satisfação, né, dos meus direitos de natureza trabalhista que foram o quê? Violados. Está dando para perceber a ideia, pessoal? Então vamos juntando, né, os cacos e seguindo em frente. Né? Se eu tenho direito processual, eu tenho processo. Se eu tenho processo, eu tenho conjunto de atos. Esse conjunto de atos tem que me levar à prestação da tutela jurisdicional. O processo, então, né, faz parte do ramo do direito público. A natureza jurídica dele é ser, né, do ramo do direito público.
né? No processo civil, no processo do trabalho, subjetivo. No processo penal, né? A titularidade é do MP, não há subjetividade. Se há crime, é ação penal pública incondicionada, o MP é obrigado ao quê? É obrigado a apresentar a ação. Então só o que vai alternar vai ser o objeto. Sim. Da ramificação do direito processual. Isso, alterna o objeto. E alternando o objeto, nós temos também a alternância do quê? Dos procedimentos. Aí o processo do trabalho tem um procedimento que lhe é próprio e peculiar, acaba usando o processo civil de maneira subsidiária. Né? O processo civil tem um procedimento que lhe é peculiar e o processo penal tem um procedimento próprio, né, que até antes da Lava Jato era de um garantismo absoluto. Né? O processo penal, para vocês que estão iniciando, né, o processo penal brasileiro, ele era garantista. O que significa isso? Significa dizer que nós tínhamos ali, para punir alguém, né, que ter fortes elementos de convicção, né, de autoria. Então, qualquer desviozinho na coleta de provas, a prova poderia ser considerada ilícita e por aí vai. Com a Lava Jato, o Instituto da Delação Premiada começou a ser utilizado. E aí é um criminoso dedurando o outro. Tal qual, né, a prova testemunhal, né, a delação premiada é uma prostituta das provas. Porque é ladrão entregando ladrão. Né? Mas tem sua eficácia. Né? Graças a ela você conseguiu, né, encontrar parte de um mega esquema de corrupção. Mas o que isso fez no processo, né, brasileiro? O garantismo passou de máximo e foi reduzindo. Hoje o garantismo é mínimo. Né? Antes da Lava Jato era uma coisa, depois da Lava Jato é outra. Um dia o professor de processo do trabalho, eu não entendo nada da matéria, né? Eu só entendo dos conceitos básicos, o professor de processo do trabalho vai poder tirar essa tua dúvida a respeito dessas questões peculiaridades, né? Que são peculiaridades do processo do trabalho. O senhor acredita que o Instituto da Delação teria diminuído o quanto da pena mediante os acordos de delação? Não, eu acredito na efetividade. A partir de 2 anos de 1998, sim. Eu não sou processualista não, mas eu acredito na efetividade da delação. Né? Graças à delação se chegou a Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Se não tivesse delação, não teria se chegado à cabeça do monstro. Né? Então, né, a delação, né, ela privilegia quem dedura, né, reduz a pena, mas o importante é a efetividade disso. Né? Foi punido, dinheiro voltou, milhões, aí bilhões estão voltando aos cofres públicos. Hoje eu estava até vendo uma notícia de que vai voltar, né, vai ser usado para segurança, né? E acima de tudo, né, nós temos hoje punições efetivas. Né? Então Cabral, por exemplo, só vai sair da enrascada dele, né, e nós do mundo jurídico do Rio estamos esperando isso com ansiedade extrema, quando ele abrir a boca e entregar os desembargadores do esquema. Né? Que a gente sabe, tá, já tem delação em curso. Né? Já tem desembargador que não está mais dormindo, esperando a polícia federal bater na porta. Sim. Sim. Usei aqui o exemplo do processo civil, tá? Só para... Quando a gente coloca na mão de um advogado no processo, Sim. percebe que ele não está atuando como deveria, por um motivo ou outro, Sim. devido à atenção, a gente pede subestabelecimento. Sim, é um ato. É um direito que nós temos. Isso. Em relação à questão do juiz, Sim. você falou que o merecimento é que ele recebe executar o processo? Não, jamais. São os critérios de competência.
critério objetivo, territorial e critério funcional, definidos pelos códigos de processo civil, né? Dentro da ideia do processo do trabalho e do processo penal, você cria os critérios de competência. Então, no processo civil, são 3 critérios que são os grandes norteadores. É o critério objetivo, o critério territorial, o critério funcional, isso tudo está dentro do código. Não é ao acaso. Né? Eu, advogado, vou direcionar minha petição em razão do quê? Dos critérios de competência. Perfeito? Então, no processo penal, a mesma coisa, no processo do trabalho, o mesmo caminho. Né? Então, é graças a essas regras de competência que eu sei para onde eu devo destinar, né, a minha petição inicial. Isso, você tem que saber sacar de processo penal, né, se você é promotor, por exemplo, para verificar ali, né, a área de jurisdição, de atuação de determinado juiz, né, e se você está no ramo do processo civil, né, Rio de Janeiro, Justiça Estadual, você tem que prestar uma atenção enorme, porque são muitos fóruns, né, você tem muitas comarcas, e cada comarca representa uma competência, né, ali de um juiz, de vara civil, família e por aí vai. Legal? Você vai aprender isso na primeira aula de processo civil 1. Primeira aula de processo civil 1 são os critérios de competência. No processo civil. Processo penal, trabalho, aí eu já não sei qual aula que está. No processo civil é a primeira aula. Sim, por critérios de competência, questões de impedimento, suspeição, né, que são questões de, né, que pertencem aos atos processuais. Mas era fundamentado nesse garantismo? Sim, fundamentado no garantismo. Sempre no garantismo. Né? Direito material diferente do direito processual. Tá? Bom, nesse momento você já está aí pelo direito civil 2. Fez o civil 1, parte geral, e está fazendo agora obrigações. Você está observando que o direito material, ele está regulamentando o quê? A relação entre quem? Entre pessoas. Então, o direito material, né, ele vai regulamentar o direito material, ele vai regulamentar a relação entre pessoas. Você está no iniciozinho, né? Segunda aula aí de obrigações e tal. Mas você vai aprender, por exemplo, a obrigação de dar coisa certa. E você vai perceber que não é, né, pagar o preço da coisa que transfere a propriedade da coisa. Você vai aprender que no Brasil a propriedade só é transferida se o bem for móvel. Se o bem for móvel, a propriedade só é transferida com a entrega do bem. Então, por exemplo, usando um negócio usual do direito pátrio, eu quero vender meu carro, estou sem paciência para vender para um particular, né? Até porque quando você põe um anúncio para vender para o particular, chove 500 mil agências te ligando para comprar teu carro. Se fosse para vender para a agência, eu ia lá e vendia, né? E aí você está sem paciência, você vai na concessionária para pegar um carro zero, acaba aceitando a ninharia que eles pagam no teu carro lá, né? E o combinado é o seguinte: enquanto o carro novo não chegar para me entregar, eu continuo andando com o carro. E a concessionária já pagou o carro. Se eu estou devendo alguma coisa ainda na financeira, por exemplo, ela vai lá, quita, né? E o saldo que ficou combinado para usar, ela dá de entrada no novo carro. Pagou o preço. Aí eu estou andando com o meu carro. Né? Eu me lembro até hoje, uma vez um vendedor falou assim: cuidado, é meu carro agora, hein?
Aí eu brinquei e disse para ele, ainda não, o carro é meu. Só vai ser seu no momento que nós fizermos a tradição. Até lá eu assumo um risco. Que risco que eu assumo? Eu assumo o risco, isso, de bater, perder a coisa, ser furtada, roubada. Eu assumo o risco de perder a coisa. Com culpa ou sem culpa? Sem culpa resolve a obrigação. Com culpa eu tenho que pagar o equivalente em dinheiro, mais perdas e danos se houver. Isso é direito material. O direito civil está ali fazendo o quê? Regulando relação entre pessoas. Já que o colega ali falou do dito cujo, né? Excelente doutrinador. É um dos melhores livros de direito constitucional no Brasil. Esquece a pessoa não presta. Né? Mas o doutrinador, né, é maravilhoso. E aí não sou eu que falo. Você vai ouvir muito falar de Gilmar Mendes ao longo da sua vida. Né? Enfim. Mas você vai perceber o seguinte. Você vai perceber, dentro desse contexto, que lá no processo penal, caiu na mão do processo do Gilmar Mendes, o habeas corpus, né, do Barata lá. Barata Filho, né? Barata Neto, né? A baratada toda que manda no transporte do Rio há mais de 50 anos. Só dá barata. É por isso que de vez em quando, né, tem denúncia de barata no ônibus. Não tem como ser diferente, né? Se os barata mandam, né, no transporte coletivo do Rio de Janeiro, aí caiu lá na mão do Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes foi lá e concedeu habeas corpus, aí começou. Hoje ninguém está escondido. Né? Hoje, rede social, né? Achar tudo. Aí descobriram que o Gilmar Mendes tinha sido padrinho de casamento, né, da filha do Barata e tal. Aí o Gilmar Mendes, né, se defendeu e disse, desde quando ser padrinho de casamento significa uma relação íntima de amizade? Eu nunca fui padrinho de casamento de alguém, que nunca nenhum aluno chegou para mim e disse assim, Márcio, professor, agora muda a tua aula, eu vou casar, né, daqui a 3 meses, o senhor pode ser meu padrinho de casamento? Eu só fui padrinho de casamento de quem a gente tinha o quê? Intimidade. Né? Então onde eu quero chegar, galera? Se o direito material trata da relação entre pessoas, o direito processual, ele trata da relação entre Estado, e aí leia-se Estado, juiz, né? E pessoas. Então o que nós temos aqui no direito processual, né, é uma relação Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado juiz, né? Seja ele ministro do Supremo, ministro do STJ, desembargador, magistrado, é o Estado juiz, né? E as pessoas que procuram, né, no caso, por exemplo, do processo do trabalho e do processo civil, as pessoas que procuram a tutela jurisdicional. Então, nós vamos aprender, né, no processo civil, por exemplo, que se um juiz, ele for amigo íntimo de uma pessoa, ou se o juiz for inimigo desta mesma pessoa, o juiz tem que se declarar suspeito. Se ele tem relação de amizade, é parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 2º grau, da parte ou de um advogado, ele tem que se declarar impedido. Nós vamos estudar os princípios aqui, né? E aí nós vamos perceber, né, que quando eu falo de magistrado impedido, magistrado suspeito,
É porque se ele tem tais relações, ele não será imparcial. Você imagine o seguinte, eu sou juiz, né? A mulher de Gilmar Mendes advoga, né? Aí ela aparece lá no Supremo para fazer uma sustentação num processo que o relator é o Gilmar Mendes. Ele vai indeferir o pleito da mulher? Se ele indeferir, ele vai ficar com problema em casa, né? Ele vai ter um problema em casa, né? Então, numa situação dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dizer o quê? Né? Eu tenho que me dizer que eu não tenho imparcialidade. Então, ou eu me declaro suspeito, ou eu me declaro o quê? Impedido. E é óbvio que isso não acontece com frequência. Na maioria das vezes, a parte que conhece a relação é quem vai o quê? É quem vai indicar isso. Mas quem é que cuida dessa relação? É o processo civil. Ele que me cria a regra para dizer assim, ó, não pode. Na relação processual. O processo não quer saber do direito material. Não quer saber se você perdeu a coisa com culpa, sem culpa. Isso é direito material. Eu quero saber o seguinte, você fez a petição inicial? Você preencheu os requisitos do artigo 319 do CPC? Porque se você não fez a inicial e não preencheu os requisitos do 319, o Estado juiz, usando da norma processual, vai mandar você emendar a inicial. E se você não emendar a inicial, né, o direito processual vai ordenar que o juiz tome uma atitude, que é o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção da relação processual. Você está entendendo a ideia, pessoal? Está conseguindo visualizar? Direito material é, né, a relação entre as pessoas, né, ou no caso, né, do direito penal, a violação, né, de um Estado estabelecido, né? Então você vai perceber o que? Né, direito penal é direito material. Direito civil é direito material. Direito tributário é direito material. Cada um no seu lugar, né? Civil entre pessoas, tributário pessoa e Estado e por aí vai. Mas o direito processual não quer saber das relações de direito material. O direito processual só quer saber o quê? Se os procedimentos foram observados. Se o procedimento não foi observado, aquele processo pode ser nulo ou pode ser anulável. Está dando para pegar a ideia? Você levantou a mão? No caso, igual o juiz agora que se declarou impedido, no caso do Flávio Bolsonaro, no caso. Sim, né? Ele disse que, além de seguir na rede social, Isso. ele já trocou conversa com ele. Aí você tem uma relação de quê? Que não é mais uma relação que é imparcial. O que eu tenho que fazer? Eu estou, né, nesse caso não é impedido, eu estou suspeito. Né? Eu estou suspeito, não posso ter um julgamento de natureza imparcial, porque, né, eu sou partidário do Bolsonaro, eu comungo das mesmas ideias, né? Eu votei, troquei figurinha, né, por rede social. Eu não vou ser imparcial, né? Mais ou menos, para você entender quando isso falha, a confusão que dá, né? A gente viu, ano passado, o judiciário se enrolar em diversos momentos. O último foi com Marco Aurélio, né? O negócio do indulto, aquela coisa toda, enfim, né? A gente viu o judiciário se enrolar em vários momentos. Então, por exemplo, no próprio processo do Lula, o juiz, né, o desembargador, no domingo, aceitou um habeas corpus, né, com uma tutela de urgência de um preso que estava preso há quase um ano. Como é que eu tenho urgência numa prisão que já está consolidada? Né? Aí o cara foi lá, pá, despachou, aí ficou aquela bagunça. Solta Lula, prende Lula. Solta Lula, prende Lula. Né? O Moro diz, não libera.
né? Mas o desembargador ali diz libera, aí o presidente do TRF não libera. Aí precisou, né, de uma decisão, né, acima para que a gente pudesse pacificar isso. Aí o que aconteceu? Na rede social, cataram lá o camarada grudado com os petistas. Depois cataram que ele fez doações de campanha ao PT. É o tipo de juiz que bateu um habeas corpus na mão dele, é óbvio que a gente sabe que ali foi combinado. Bateu um habeas corpus na mão dele, o que ele tem que fazer? Não, eu conheço o Lula, eu conheço o Genuíno, eu não posso, né? Eu fui, antes de ser juiz, eu fui filiado ao PT, então eu não posso analisar esse HC. Mas isso vem tudo do quê? Né? Da relação do direito o quê? Processual. E o direito processual está preocupado com isso. O Estado, juiz e as pessoas. Né? Criar as regras para que as pessoas possam ter a sua tutela o quê? Jurisdicional resolvida, né, de maneira adequada. Ui, pois não. Tá voando. Tá voando. Se não segue esse procedimento, a pessoa vai ser nula ou anulável. Depende do ato que foi violado. Né? Por exemplo, um juiz que recebe dinheiro para prolatar uma sentença. Essa sentença é nula. Né? Agora, um juiz que, né, tem um impedimento, a gente pode falar de anulabilidade, que a gente vai analisar até que ponto foi parcial ou foi imparcial. Legal? Foi, pessoal? Até aí? Tá dando para entender? Assim é que analisa assim, a parcialidade. É outro juiz ou... Aí você vai aprender em processo civil 1, né, que é o tribunal. Se for um juiz, né, se a questão envolve o juiz, o tribunal que está acima do juiz é quem vai fazer o quê? A análise se ele é suspeito ou se ele é impedido. E rola até uma punição para o juiz. Legal, mas financeira. Punição financeira. Foi? Tranquilo até aí? Está seduzido para o lado bom da força? É. Então aqui, né, as características, né, do processo civil. Nós vamos, né, combinar, né, com as relações com os demais ramos do direito. Porque não dá para falar dessas características sem olhar essas relações. O processo civil, galera, ele tem uma relação íntima, tanto civil quanto penal, né? Você sempre me desculpa porque eu sou professor de processo civil. Então eu sempre estou falando no processo civil, né? Até porque o plano de ensino, você olha lá, os autores são todos de processo civil, né? Mas o processo civil, penal e o processo do trabalho, eles têm uma relação íntima com a Constituição. Em que sentido, professor, rola essa relação? Vocês estão com a Constituição aí? Né? Se quiser, pode pegar o celular para olhar e tal. Coloca no artigo 5º. O 5º fala das normas fundamentais, mas acima de tudo, o 5º fala de uma coisa que a gente chama de, né, processo constitucional, né, ou a constitucionalização do processo. Então coloca lá no artigo 5º. Colocou no 5º, a partir do inciso, né, de número 51, o L, né, e 1, a partir do inciso de número 51, nós encontramos uma série de normas de natureza constitucional. Quer ver um exemplo de processo? Vê comigo o inciso de número 53, né? Artigo 5º, inciso
53. O 553 diz assim, ó: ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. É um princípio processual. Princípio do promotor natural? Né? Não, vamos chamar ele como ele deve ser reconhecido. Princípio do juiz natural. É o artigo 5º, inciso 53. Né? Princípio do juiz natural. Ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns critérios de competência no processo civil. Um desses critérios é chamado de objetivo, em razão da matéria e em razão da pessoa. Então você chega no meu escritório e diz assim: doutor, eu fui negativado indevidamente no Serasa. E a negativação indevida, ela ocorreu pela Caixa Econômica Federal. Aí, eu que já estou há 500 anos nessa brincadeira, primeira coisa que eu raciocínio: o camarada está me falando de uma negativação indevida. O que ele quer é uma indenização. Então pergunta, indenização, só para confirmar, matéria civil. Já sei que o juiz competente é o juiz da vara civil. Só que ele falou de Caixa Econômica Federal. Aí eu, com meus 500 anos nesse negócio, sei que no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, diz que a Justiça Federal é competente para as causas que envolvem a União, que envolvem autarquias, como INSS, por exemplo, e que envolvem empresas públicas, Caixa Econômica Federal. Então eu já sei que a Justiça Federal é quem tem a competência. Não é a Justiça do Estado. Não vai do valor? Não. Diz que até 40. Não, aí a senhora está pensando em juizado na Justiça Estadual. Né? É por isso que eu estou trazendo para o 109, inciso 1. É Justiça Federal. Caixa Econômica Federal, se você fizer o que a colega está ali falando, mas não é até 40, ela está falando de juizado no Estado. Vai bater lá, o juiz vai se declarar incompetente de forma absoluta. Porque ele não tem competência para julgar ações contra a Caixa Econômica. Por que quando eu tenho uma bronca com o Correio, não é na Justiça do Estado que eu vou? O Correio é uma empresa pública, federal. Sendo empresa pública federal, a minha bronca vai se resolver na Justiça Federal. Aí o camarada me conta que é o Banco do Brasil que negativou ele indevidamente. Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Não está no 109, não é Justiça Federal, passa a ser Justiça do Estado. Isso é o que nós chamamos de princípio do juiz natural. Ninguém será processado e nem sentenciado, senão pela autoridade que seja o quê? Competente. E quem é que define os critérios de competência? As normas de relação, o quê? Processual. Tá dando para entender a brincadeira? Né? Se quiser continuar, vamos lá, ó. Artigo 5º, inciso de número 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? Jogar para cá, né? É outro princípio. Artigo 5º,
Inciso 54. É o princípio do devido processo legal. Ô professor, o que é o devido processo legal? Vou te mostrar o que não é, o que é chamado de tribunal de exceção. E aí depois a gente vai discutir o que é o devido processo legal, né? Sob a ótica tanto do processo civil, do processo penal, enfim. Não sei se vocês viram, devem ter visto, né? Filme com Tom Cruise, normalmente todo mundo vê, né? Operação Valkyria. Né? Operação Valkyria, né, é um fato verdadeiro de uma das dezenas de atentados à vida de Adolf Hitler. Né? Eu tive alguns anos atrás, numa palestra, acesso, né, ao julgamento de quem não foi morto naquele dia. Né? O juiz começou o julgamento, né, simplesmente defenestrando o acusado. O promotor a mesma coisa. Era xingamento pesado, de traidor era o mais simples. O cara foi a juízo só para ser execrado publicamente. A sentença já estava dada, não havia defesa, não havia contraditório, não havia ampla defesa. Ele foi ali para ouvir que estava condenado por alta traição. Mas, voltando ao filme, por exemplo, né, você percebe que imediatamente a prisão, né, dos conspiradores, os líderes da conspiração, óbvio, ali tinha um interesse, né, de um general que não queria ser envolto na tramóia, mas imediatamente o camarada pegou, né, sentenciou. Vocês são condenados por alta traição, a punição é a morte e a pena será executada imediatamente. Levaram para o lado de fora, pelotão de fuzilamento e acabou. Isso são estados de exceção. Né? Às vezes, você não vai ter isso, mas você não tem contraditório, não tem ampla defesa, você não tem acesso às garantias processuais constitucionais. É o caso da Venezuela hoje. Né? Esse rapaz, deputado, né, só não está preso ou morto porque o holofote, né, da política internacional está em cima dele. Porque os que tentaram anteriormente levantar a voz contra Chávez e Maduro estão presos ou estão mortos. A Suprema Corte venezuelana é uma fachada. A Suprema Corte venezuelana, né, ela é toda formada por chavistas. Ela nunca vai julgar nada contra Maduro. Ela tem que ser dissolvida. E você tem que compor um novo quadro com novos juízes. Né? Então você vai perceber o quê? Né? Você vai perceber dentro dessa questão, né? Agora eu me lembrei do cabo, né? E um soldado para fechar o Supremo. Né? Dentro dessa questão, você tem que, né, ressaltar o quê? Quando você não respeita as garantias constitucionais, né, e processuais, você não tem o devido processo legal. Porque o devido processo legal é a observância, né, ou seja, observar rigorosamente o procedimento processual. O procedimento processual. Galera, só para deixar claro, né? Óbvio, você vai, né, em um livro de doutrina depois, vai estudar isso e tal, mas eu sempre pontuei minha carreira numa coisa: o aluno tem que me entender.
Não adianta chegar aqui e ficar vomitando teoria, e você não me entender. Então, eu estou pegando toda aquela teoria e estou condensando de uma maneira que você consiga o quê? Entender a brincadeira. E se eu ficar aqui teorizando, para o meu ego pode ser legal. Né? Vou sair daqui, eu falei difícil, empolado, né? Pô, mostrei um baita conhecimento, pá. Aí vocês vão ficar assim, porra, aquele professor Márcio saca pra caramba. Porra, mas ô bicho difícil de entender. Eu prefiro que você me entenda. Vou dar um exemplo já, que o colega pediu a palavra. Onde se encaixa a prisão do Lula em segunda instância, dentro do processo civil? Penal, na verdade. Na verdade, no processo penal, a prisão do Lula em segunda instância é uma aberração jurídica. Porque o princípio da presunção de inocência, que é outro princípio, de natureza processual, só que penal, o princípio da presunção de inocência, ele é o que nós chamamos no direito constitucional de uma cláusula pétrea. Ele não pode ser mudado por emenda à Constituição. Nesse sentido, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que o Supremo alterou o entendimento mediante decisão judicial. Se o Legislativo não pode alterar por emenda, o Supremo não poderia alterar a cláusula pétrea. A prisão do Lula e qualquer outra pessoa hoje presa em segunda instância é uma aberração jurídica. Não deveria ter par. Se você me perguntar assim, Márcio, vou deixar bem claro, não sou petista. Mas deixar bem claro também, não sou bolsonarista. O que eu sou? Rubro-negro de coração. É a única certeza que eu tenho na vida. Rubro-negro de coração, é essa. Eu estou olhando ali, o colega com a camisa do Vasco, ele está se arriscando muito. Eu acho melhor nunca mais repetir isso, para eu não lembrar. Era aquele dia, da vista de prova. Pô, professor, um pontinho aqui. Pô, até vascaíno. Brincadeira, Os vascaínos proporcionaram as maiores alegrias da minha vida. Seguindo, vou voltar ao devido processo legal. Então, galera, falando sério, Márcio Pessoa, o Facebook não mente. Você vai olhar lá, se fuçar minha vida no Facebook, se um dia mandar um convite, eu aceito. Condição para eu aceitar é ver que é da Estácio, Porque aí eu vejo que é aluno, aceito, porque, o Instagram é mais complicado, que eu uso o Instagram para outras coisas. E aí, vai ver uma foto minha, com o Vivo Clicô tomando champanhe comemorando a prisão do Lula. A pessoa, o jurista, vai defender até a morte Lula e qualquer pessoa que nesse momento esteja preso nesse país porque foi condenado em segunda instância, não deveria estar lá. Não deveria. Então foi uma violação. A gente vai conversar sobre isso um dia, lá na frente, quando vocês estudarem Constitucional Avançado, a gente vai conversar sobre isso, e lá na frente você vai entender por que o Supremo está agindo dessa maneira, o porquê das posições. A questão não é o Lula. A gente, eu sempre digo isso, a gente tem que defender a democracia. A questão não é Lula. A questão é manter essa prisão, isso um dia pode espirrar para a gente. Mas eu não pretendo ser preso. Um grande amigo meu, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, que foi meu professor, ele sempre disse o seguinte: só tem um verbo em todo o Código Penal que você não pode dizer, esse eu não vou infringir. Sabe qual é? Matar alguém. Ele sempre disse que matar é ato de comoção, é estado, é momento. É óbvio que aquele camarada que vai matar premeditadamente, aí é outra história. Mas nós que não temos essa ideia de matar ninguém premeditado, nós podemos matar numa discussão de trânsito.
Nós podemos matar o professor numa discussão de nota. Eu já vi cadeira voar numa faculdade. Né? A gente tem que correr, né, para segurar o cara. Eu já tive que desarmar o maluco. Ele estava sentado na escada, né, com a arma esperando o professor passar. Aí eu olhei para ele e falei assim, porra, parceiro, ele, né, a única pessoa que ele respeitava era comigo. Que ele disse que eu tratava ele, o cara era policial militar, sofreu uma grave trauma na cabeça, e aí o médico mandou ele estudar. Ele perguntou o que, o médico mandou estudar direito. Aí ele não passava do segundo período. Né? Mas eu sabendo como é que era, eu, né, reprovei o camarada algumas vezes, mas sempre bati no ombro dele, pô, dei livro pra ele e tal. Aí ele tá ele lá com a pistolinha, né, dele, o 38. Tá ele com o 38 na mão. Falei, rapaz, tu vai fazer o quê? Matar o professor Ivan. Já morreu, Deus o tenha. Infartou. Vou matar o professor Ivan. Eu falei, porra, tu não vai matar ninguém não. Me dá isso aqui. Pá, professor, me dá, tu sabe que meu primo é tenente coronel, vou ligar pra ele agora, vai dar M pra você. Me entrega. Aí ele me entregou, desmuniciei, levei para a sala dos professores, né, coloquei lá, tirei a munição, botei de lado, falei para a menina, guarda isso aqui, é cautela, né, se você quiser eu dou um recibo que fui eu que estou entregando. Ela, não, pelo amor de Deus, eu não fico com isso aqui não. Eu levei lá para a direção, semana que vem ele vai pegar, mas eu estou prendendo toda a munição dele, vou pagar um dinheiro na munição, né, mas a munição vai ficar, o revólver vai que é dele, mas a munição, né, eu vou pagar para ele não sair daqui municiado. Né? Pô, já aconteceu. Então, assim, matar alguém é uma coisa, né, que então, amanhã depois não podemos estar aí, né, preso com condenação em segunda. A gente tem que parar para raciocinar essas coisas. Mas voltando, mas é a matéria, está dentro do, né, a pergunta do colega está dentro do processo. Mas voltando aqui, observar rigorosamente o procedimento. Vou te dar um exemplo. Processo civil a gente colocou aqui, petição inicial. Aí o juiz vai olhar os requisitos do artigo 319 e 320. Tá tudo ok. Ele despacha. E despacho não tem nada a ver com frango, farofa e vela vermelha e preta. Despacho é um ato meramente ordinatório. Ele despacha. Manda citar o réu. Isso é processo civil. Manda citar o réu. O réu tem direito de defesa. Se eu não der ao réu o direito de defesa, eu não estou seguindo o devido processo legal. Aí o réu se defende. O réu se defende e alega preliminar de contestação. Aí o processo civil diz que o autor tem que ser chamado a falar em réplica. Então eu tenho que despachar, chamar o autor para réplica. Isso é procedimento. Né? E aí pode-se dizer o que for, né? Mas um dos maiores, né, regras de procedimento do mundo, né, em termos de processo é a brasileira, tanto o processo civil quanto o processo penal. É considerado, né, tanto o processo civil quanto o Código de Processo Penal como um dos melhores códigos do mundo, em termos de devido processo legal. Tudo que está descrito, todo o caminho descrito no código, eu tenho que seguir. Seja processo civil, penal, processo do trabalho. Se eu não seguir rigorosamente aquele procedimento, eu tenho um problema. O ato processual, dependendo do que foi preterido, pode gerar a nulidade ou pode tornar o processo anulável. E aí nós vamos ter que voltar à estaca zero. Perfeito, pessoal? A gente tem exemplos no processo penal. Operação Satyagraha, né, que acabou levando todo mundo, né, a não responder por nada, por falhas que foram tanto de investigação quanto de instrução processual penal. Né? Se falha, o trabalho pode ter ido por água abaixo, depende de onde esteve a falha.
Não sei, de cabeça não sei, né? Por isso que verifica se a prisão do Lula foi política, sabe? Sim, Justamente pela questão da segunda instância. sim, É isso que causa um alvoroço na mídia e sim. os mais críticos entendem que foi uma prisão política. Perfeito, exatamente. Em razão do quê? De você ter, né, não observado a ideia do devido processo legal. Exatamente. Exatamente. Beleza, pessoal, até aí? Alguma outra dúvida? Vamos continuar falando, né, de garantias processuais na Constituição? Aos litigantes, inciso 55 do artigo 5º, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aqui, né, nós temos o seguinte, artigo 5º, inciso 55, contraditório e ampla defesa. Galera, contraditório e ampla defesa, né, tem a ver com aqui, né, a utilização de um princípio chamado de, no processo civil, ônus da impugnação específica. Vou traduzir, você não precisa guardar esse princípio. O que eu quero que você entenda é o seguinte: há uma inicial. A inicial me acusa de ofensa, né, a um terceiro. O terceiro descreve na inicial quais foram as ofensas que eu proferi contra ele. Aí eu sou o quê? Já vimos, né? A inicial vai ao juiz, o juiz tudo em ordem, o juiz despacha e manda o quê? Citar. Eu sou citado. Aí, no que eu sou citado, eu tenho que apresentar a minha defesa. Então eu tenho que olhar para a contestação, para a petição inicial. Eu vou apresentar uma peça chamada contestação. Aí eu tenho que bater ponto por ponto da inicial. Eu tenho que impugnar a inicial. Se eu deixar de impugnar algum fato, vai ser considerado uma confissão de que aquele fato é verdadeiro. Então, por exemplo, né, se o camarada diz que eu o xinguei, né, que eu proferi contra ele palavras de baixo calão, difamação, injúria, beleza. Aí eu me defendo, de não difamei, não injuriei, né, não tem nada disso. Só que ele aponta um fato tido como calunioso. E aí, isso a gente está falando civil para indenização. Isso gera também uma sanção criminal, né? Aí eu me calo, né? Eu calo, não falo nem que sim nem que não. Aí o juiz vai entender, né, que eu estou assumindo que aquele ponto da petição inicial é verdadeiro. E vai me condenar naquele ponto. Então, se eu não concordo com a inicial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impugnar ponto por ponto da petição inicial. Qual é o nome disso? Contraditório. Isso é uma coisa que normalmente nós, né, homens, não conhecemos. Porque se você chegar em casa marcado de maquiagem, batom, né, lá vem, aguenta. Né, aguenta. Semana passada minha professora veio, me abraçou, aquela coisa toda, ficou uma maquiagem que eu não vi. Fui para casa, tive o azar, né, de estar cheio. Aí eu falei, vou parar aqui, esperar um pouco o negócio. Quando eu cheguei em casa, era essa a enchente que você estava preso? Que é isso aí? Falei, calma, me deu o direito de, né, contraditório. Né?
Então, isso é uma coisa que a gente não conhece normalmente, né? Nós somos acusados. Né? Isso é tribunal de exceção. Né? Em casa nós enfrentamos o tribunal de exceção. Ampla defesa. Ampla defesa diz direito, né? Diz respeito ao quê? A usar de todos os meios legais de provas que são admitidas em direito. Utilizar de todos os meios de prova que são legais e que são admitidos. Então, por exemplo, né, hoje eu vi uma notícia dizendo o seguinte: o traidor não tem direito à pensão alimentícia. Ah, beleza, é uma decisão. Não vi se é do STJ, porque eu não atuo na vara de família, não me interessa. Né? Mas eu sempre disse e vou manter afirmado. Né? Hoje, você querer provar a traição, né, é mais para o efeito de indenização. Né? É aquilo assumir que foi corno e que quer ser indenizado pela cornificação. Né? Aí, tem gente que resolve gastar dinheiro para provar que é corno. Né? Aí contrata um detetive particular. Né? Aí o detetive particular, a primeira coisa que ele faz é querer fazer interceptação telefônica, né, ou violação de dados contidos no telefone. Para isso o cara manda ali, né, algum vírus embutido em alguma, né, algum e-mail, para ter acesso. Beleza. Né, ele vai ter acesso. Por exemplo, as conversas de WhatsApp. Essa criptografia aí, para quem entende do negócio, é molinho de quebrar. Né? Não é essa criptografia ponto a ponto, né? Não é segurança absoluta. Quem entende consegue violar essa criptografia ou consegue violar o celular. Aí tá lá as conversas. Né? Antigamente era no telefone, hoje é no WhatsApp. Né? Aí manda aquela música do Ferrugem. Né? Grande Ferrugem, namorou uma amiga minha, né? Antes de casar. Bota aquela lingerie, aquela coisa toda, né? Um incensozinho para climatizar. Né? Tá ali. É a prova. Vai dizer que é tua amiga. Né? Pô, não dá, não rola. Aí bateu na cueca. Né? Aí aquela prova foi obtida. Aquela prova foi obtida por meios que são o quê? Ilícitos. Né? Então eu não posso pegar aquela prova e colocá-la nos autos do processo, porque se eu levar os autos do processo, a outra parte, no momento de contestar, vai alegar que são provas obtidas por meios o quê? Por meios ilícitos. Né? É aquela violação do celular, né, sem que a parte tenha dado o quê? Autorização. Né? Então, né, uma questão que eu sempre brinco com a minha esposa, né, meu celular tem senha. Não tem como não ter senha. Né? Porque eu respondo por qualquer violação a dados dos meus clientes, né, conversa por e-mail ou WhatsApp. Né? Vai lá, né? Uma mulher traída, por exemplo, um homem traído é capaz de qualquer coisa. Né? E aí eu estou defendendo um cliente de uma questão que envolve, né, e a gente trabalha muito com isso, né, administrativamente falando, minha parte no escritório é licitações e contratos, o cara está respondendo, né, por fraude, e aí ela joga na imprensa. Né? Meu marido, né, está defendendo não sei o que, tem caixa de dinheiro lá em casa, né? E bababá, aí tu caiu. Eu digo para ela, tem senha, né? Goste ou não goste, você não encosta, né? Vou botar senha também. Eu falei, ponha, porque o primeiro princípio que eu sempre disse é não mexa no celular de ninguém. Quem procura acha, né? Então ponha, que é para eu não ter nem, né, curiosidade. Né? Então você vai perceber o quê? Falando sério,
É a prova obtida por meio ilícito. Se é obtida por meio ilícito, não pode ser utilizado na ampla defesa, porque na ampla defesa eu só posso utilizar as provas que são obtidas por meios que são o quê? Lícitos, legais. Perfeito? Então, interceptar uma conversa telefônica para fazer prova na vara de família é só a certeza da qualificação, não serve para mais nada. Porque interceptação telefônica é só para processo penal. Né? Então você vai perceber o que? Né? Mais um princípio processual. É uma relação muito íntima da Constituição com o processo. Para fechar, né? Passou rápido. Ainda no mesmo artigo 5º, inciso 55, nós temos o duplo grau de jurisdição. Professor, o que significa o princípio do duplo grau de jurisdição? Significa que uma decisão exarada por um magistrado sempre poderá ser revisada por outro. Né? Pelo tribunal colegiado. Exatamente. Né? Até que possamos chegar ao grau máximo, né, dentro do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O dia que eu chegar ao Supremo com recurso extraordinário, acabou. Eu não tenho mais para onde ir. Né? Então, no duplo grau de jurisdição, garante que uma decisão tomada por um tribunal inferior seja revisada pelo outro tribunal que esteja acima daquele. Por exemplo, Justiça do Trabalho. Né? Você tem o juiz do trabalho, ele decide quem revisa o TRT. Quem revisa o TRT? O TST. Quem revisa do TST? Se for questão de natureza, né, constitucional, a revisão é feita pelo STF. Justiça comum. Justiça do Estado. Né? Tem o juiz que prolata a sentença. Quem revisa? O tribunal. Depois do tribunal, quem revisa? STJ ou STF. Vai depender de ser matéria constitucional ou de ser matéria infraconstitucional. Então você vai ter sempre o quê? A possibilidade de recurso. É óbvio, não é fácil assim. Né? Não é, tem um monte de penduricalho que, né, normalmente não me deixa chegar ao Supremo. Mas se eu consigo chegar ao Supremo, o Supremo, né, é a mais alta corte do país. Ele é o grau máximo de jurisdição. Né? A palavra do Supremo é a palavra final. Tranquilo? Na justiça especializada, quando não for matéria constitucional, mas se matéria de direito, Sim. para na terceira instância. Não vai, parar na terceira. Se a matéria aí tem uma ofensa constitucional, aí a gente sobe para o Supremo Tribunal. Não consegue. Né? Você vai ali e parou. STJ cuida. Justiça Estadual e Federal. Só. Né? Justiça do Trabalho a gente termina no TST, Justiça Eleitoral no TSE, Justiça Militar no STM. Se houver preceito constitucional a ser discutido, recurso extraordinário ao Supremo. Acaba ali. Beleza, pessoal? Foi? Vou fazer a chamada, vou liberá-los.